a gente tem, até agora, a noção bem primária, assim, né? Porque é difícil, são três coisas que são muito difíceis. Primeiro, receber as informações em tempo real, e aí você confiar nessas informações. Segundo, essas informações geram uma narrativa, que normalmente são dadas pela mídia ou pelo governo, né? Governos de países envolvidos nesse conflito, respectivamente. Cada governo vai imprimir uma narrativa. Então a gente também não sabe se essa narrativa é confiável ou não, não sabe se as informações passadas são confiáveis ou não, e também a gente não sabe o que não está sendo passado, principalmente. Né? O que realmente está acontecendo nos desdobramentos desse conflito. Se tratando agora desse ponto do conflito entre Israel e Estados Unidos contra o Irã, a primeira coisa que eu ia perguntar é sobre se o conflito tinha já uma certa noção de que ia acontecer. Que as pessoas, elas, pelo menos ao redor do mundo, foram muito pegas de surpresa, mas eu não sei se para vocês que estão mais por dentro, assim, já era esperado um ataque. Não, logo após o fim da Guerra dos 12 Dias, a primeira coisa que eu falei seria que esse conflito retornaria porque os objetivos estratégicos israelenses não foram obtidos. Né? O fim do programa nuclear iraniano, o fim do programa de mísseis balísticos iranianos e a queda do regime. Nenhum desses três objetivos estratégicos foi obtido. Israel teve uma derrota porque o Irã conseguiu resistir, né, nesse caso aí, e informação que temos é que já estava prestes a ficar sem mísseis interceptadores e por isso os Estados Unidos entraram. O nosso público tem uma ideia aqui, mais ou menos. Ali na época do Bill Clinton, né, e do Ronald Reagan, os Estados Unidos tiveram uma ideia genial. Né? Basicamente, eles iriam deslocar toda a sua logística industrial também na área de defesa para a Ásia Menor, para o Sudeste Asiático, para a África, etc. Iria manter só as patentes, né, nos Estados Unidos da América. O que isso fez? Com que se dispersasse essa cadeia logística. E aí, com a mudança, né, da assimetria dos mísseis e drones baratos, ficou muito difícil travar uma guerra de atrito nesse sentido. Né? Tanto que se vocês assistirem ali as filmagens da época da Guerra dos 12 Dias, ela começou mais ou menos com Israel interceptando muitos mísseis e no fim, né, o Irã saturava com 10, 15 mísseis de uma vez e vários passavam. Certo. E aí veio o acordo entre os Estados Unidos da América e o Irã, porque foi um acordo, tá, pessoal? O ataque americano não destruiu o programa nuclear iraniano, tanto é que estamos tendo essa guerra de novo. A GBU-57 foi a bomba usada, ela penetra ali até 60 metros de profundidade, a depender da espessura do concreto, do material, dentre outras questões. As instalações iranianas estão a pelo menos mais de 80 metros de profundidade. Tem algumas a mais de 100 metros. E o Irã retaliou atacando a base de Al-Udeid no Catar, que já estava esvaziada nesse caso. Então era questão de tempo essa guerra retornar, porque Israel tem uma doutrina, né, desde a época do Menachem Begin, que é de supremacia regional, não é de superioridade regional. O que isso significa? Significa que Israel não aceita ter rivais militares estratégicos na região. Tanto é que todos os países adjacentes não têm forças armadas competentes. Nenhum país no Oriente Médio tem um exército capaz de fazer frente a Israel e a forma que o Irã encontrou de fazer frente foi exatamente investindo nos drones e nos mísseis. Quem conta hoje, em termos de militaria, no mundo islâmico? Argélia, Irã, Turquia e Paquistão. De resto, todas as forças armadas são disfuncionais. Primeiro que as brigadas são mal formadas, oficiais são apontados por compadrismo, por pertencerem a determinada tribo, determinada família, clã, isso tira a operacionalidade do exército. E segundo, porque existe uma profunda dependência tecnológica da OTAN, né, dos Estados Unidos da América, do próprio Estado israelense. E é por isso que as nações do Golfo, por exemplo, não têm condição nenhuma de fazer frente a Israel no campo militar. Então, o panorama inicial aí seria esse, totalmente previsível o retorno dessa guerra. E a estratégia utilizada é a mesma que foi utilizada tanto com Bashar al-Assad quanto com o Saddam Hussein, que é de ficar requentando revoluções coloridas e guerras, né, nesse caso aí, de modo a que o regime se esvazie totalmente a nível econômico, diplomático, geopolítico, geoestratégico, até chegar ao ponto de cair. Qual é a questão? É que hoje nós não estamos mais nesse caso aí, nos anos 2000, né? O Irã não está sozinho. O Irã tem parceiros e parceiros fortes. Falo aqui da China. Se o Gabriel ele puder colocar para a gente o mapa da Ásia Central, que eu pedi para ele. Pois bem, né? Aqui está o mapa central. Porque a China e a Rússia não podem permitir que o Irã caia. No Quirguistão, né, existe um grupo ali na fronteira da China, chamado Partido Islâmico do Turquestão Oriental.
esse grupo passa armas para os uigures dentro da China. No Cazaquistão e no Uzbequistão, existe um grupo chamado IMU, Movimento Islâmico do Uzbequistão, também chamado de Talibã Uzbek. A China criou uma zona de isolamento, um cordão de isolamento, com Irã, Afeganistão e Paquistão, que faz com que a logística esteja sufocada. Se o Irã cair, se começa toda uma reação geoestratégica em cadeia, que faz com que o armamento volte a chegar na Ásia Central, a Ásia Central pegue fogo e logo em seguida a guerra chega às fronteiras da China e da Rússia em questões de anos. Também aqui nesse caso, corta-se o coração do mundo aqui para a nova Rota da Seda, que passa aqui diretamente pelo Irã, conectando o Ocidente e o Oriente, né, nesse caso, e além disso se cria uma cabeça de ponte perfeita para que toda a infraestrutura chinesa passe a ser atacada na Ásia Central, como já acontece no Baluquistão, ali no Paquistão, via movimentos armados pelo Mossad israelense e pela Índia, né, que historicamente os arma ali. Então, em todo esse panorama aí, estratégico muitíssimo complexo. E a inevitabilidade, pegando um gancho aqui do que o Ali Ramos falou com relação ao conflito de agora, é porque o Irã, em sua história dos últimos 100 anos, ele é utilizado para a confecção de revoluções coloridas. De que forma, em que sentido? Desde o final do século XIX, pessoal, quando vai ser descobertas as primeiras reservas de petróleo do Irã, que vão começar a ser aproveitadas durante décadas pela Inglaterra, o Irã se transformou basicamente num grande país mina, que você tem uma casta política que na época da dinastia Qajar, que depois vai ser substituída pela Pahlavi, era subornada pelo Ocidente coletivo na figura da Inglaterra. O país era extremamente empobrecido, vivia sobre uma ditadura, isso que a gente pode falar, de natureza militar, né? Apesar de que esse termo ditadura ele se esvaziou muito nos tempos de hoje, mas naquela época você tem isso factualmente, que tinha uma administração política baseada no suborno de países ocidentais que pagavam, né, para manter o fluxo de petróleo. Quando você vai ter a ascensão de um político alinhado mais à esquerda, mas não comunista, que era a figura de Mossadegh, que queria uma visão mais social-democrata. Ele era do Ba'ath, né? A Exato. mesma ideologia do Saddam Hussein, do Bashar al-Assad. Então era um pessoal assim que queria uma saída do mundo islâmico para esse tipo de operação. Só que isso significava nacionalizar os recursos naturais do país. A Inglaterra e os Estados Unidos nunca iam deixar que isso acontecesse. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão derrubar o Mossadegh. Tem um livro muito bom para quem quiser estudar sobre isso, que se chama Todos os Homens do Shah, e que ele vai colocar aquilo ali. A derrubada de Mossadegh vai ser feita com o apoio inicial de certa classe de clérigos xiitas no Irã. Esses religiosos vão ser empoderados com a derrubada do Mossadegh, só que, no fim das contas, eles não assumem o poder e os Estados Unidos vai e traz o Reza Pahlavi de volta ao poder, o filho do Reza Shah. O Reza Pahlavi, ele não foi criado para ser um governante. Ele tinha diversos problemas se você for analisar a biografia pessoal dele. Então o que é que ele inicia? A mesma coisa, a continuação do status quo anterior e a ocidentalização forçada da sociedade iraniana, com base em lei, modificação total da cultura. Isso vai atrair ainda mais revolta, esse empoderamento clerical que os Estados Unidos havia patrocinado na geração do Mossadegh vai galvanizar a resistência da maioria da população iraniana, que é muçulmana, xiita, contra o Shah, e vai cair o Shah. E aí o Irã vai entrar na Revolução Islâmica a partir dos anos 70, e dentro desse contexto, o Ocidente cada vez mais vai impondo sanções, ataques e todas as coisas para o Irã. Então essa guerra, voltando para o início da sua pergunta, ela é inevitável porque o Irã está há um século servindo de laboratório de experimento social ocidental. Uma hora vamos derrubar a social-democracia e colocar uma monarquia. A monarquia é derrubada pelo povo, agora a gente quer derrubar o regime revolucionário que foi estabelecido pelas duas últimas políticas anteriores. E detalhe, tá? Só um detalhe. Existem fortes indícios de que a CIA e o MI6 britânico permitiram que o Shah caísse no Irã. Né? Logo após a Revolução... Nossa, lá atrás, então. Nos anos 70. Sim. Ele queria criar uma confederação com o Paquistão, para os dois países terem uma zona de livre comércio e terem um corpo político só. Né? Um parlamento unificado e ele enquanto rei.